Olá, gente, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje é dia 17, quinta-feira. Nós vamos fazer a nossa aula hoje. Hoje, continuando a matéria que a gente estava seguindo em Direito do Trabalho 2, a gente vai falar de provas. Prova na Justiça do Trabalho, prova de acordo com o Código Civil e prova, ônus da prova, que a gente vai finalizar o assunto de prova, vai ser o ônus da prova. Por problemas técnicos que a gente teve nas últimas aulas, eu preferi gravar essa aula hoje. É uma forma experimental que a gente vai fazer, gravar essa aula, para que tenha mais possibilidades de que não tenha nenhuma falha e nenhum problema e que todos possam assistir a aula tranquilamente e depois a gente marca um horário para fazer um bate-papo e fazer perguntas e respostas, tá? Então vamos lá. Vou dividir com vocês a tela. Essa tela aqui. Vamos lá. É isso aí, Direito do Trabalho 2, né? A gente está na quinta aula e a gente vai falar sobre prova. E a prova especificamente é como produzir, quais são esses meios de prova, como produzir essas provas e no final a gente vai falar de ônus de prova. O ônus de prova é aquele quem tem a responsabilidade de produzir a prova. Primeiro slide aí eu vou trazer artigos do CPC que é subsidiariamente utilizado na Justiça do Trabalho, como a gente estudou lá na época de princípios, e que são as regulamentações para a utilização de prova. Então vamos retomar aí, que vocês já devem ter aprendido isso lá no segundo, terceiro semestre, também em processo civil, como que é a prova. Então temos aí, vou ler para vocês, que o artigo 369 do Código de Processo Civil, já o de 2015, já está atualizado, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como ainda que não especificados nesse código, para provar a veracidade dos fatos em que se funda o seu pedido, ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juízo. Esse artigo a gente chama aqui de todos os meios de prova disponíveis no direito ou aceitos no direito. É sobre esse artigo que a gente está falando toda vez que a gente fala que vai utilizar todos os meios de prova é, aceitos em direito, né? Especificamente sobre prova, temos aí o artigo 212 que fala: salvo negócio em que impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante confissão, testemunha, presunção e perícia técnica. Então a gente tem aí 5 objetos de matéria de prova, né? Você pode conseguir a prova que você precisa para o seu processo através de uma confissão, através de documento, por testemunhas, por presunção e perícia técnica. Está no artigo 212 do Código Civil. Vamos estudar cada um de forma rápida, simples, mas que vocês possam entender perfeitamente. Confissão. Confissão a gente já estava falando lá na aula de audiência trabalhista, qual é o momento que ocorre a confissão no processo do trabalho. Eu falei que basicamente ele ocorre em audiência, mas pode ocorrer também numa inicial, uma peça inicial, pode ser numa defesa, pode ser em alguma peça ali que foi protocolada, alguma manifestação protocolada, também pode ocorrer a confissão. Mas então, o que é a confissão?
Ocorre a confissão quando a parte admite a verdade de um fato contrário ao seu interesse e favorável ao interesse do adversário. Então, a parte, vamos falar, reclamante reclamada, por exemplo, o reclamante confessou, admitiu a verdade de um fato que era contrário ao seu interesse, mas favorável ao interesse do reclamado. Isso aí, a gente tem uma confissão. A confissão é você realmente confessar um fato que você está discutindo ali, mas que esse fato ele vem em substituição, né, ao que você colocou na sua pretensão da inicial, você colocou na sua contestação, aí às vezes em audiência a gente consegue uma confissão, quer dizer, a confissão é você falar o contrário dos seus interesses, você conseguir que a pessoa fale ou assuma a verdade, ou fale de forma contrária, ou explique melhor aquele fato que traz a prova da confissão. Então, numa audiência trabalhista, a gente tem vários exemplos. A oitiva do preposto, a oitiva do reclamante, chegar à conclusão, datas, horários, pedir para ele ser mais específico, justamente para ver se ocorre uma confissão. A confissão, portanto, é um pronunciamento contra o próprio manifestante da vontade. Isso é muito importante. Quem confessa é aquela pessoa, tem que ser aquela pessoa que está buscando aquele direito em juízo. Eu não confesso em nome de terceiros. É isso que eu quero dizer. Eu não posso falar que a Raquel fez uma determinada coisa. Não. Eu posso falar que eu, Paulo, fiz ou não fiz determinada coisa. E se está sendo contra o meu próprio direito, da minha própria vontade, eu estou confessando um fato. Por exemplo, eu falei em juízo que trabalhava até as 17 horas e depois eu vou lá e falo que trabalhei só até as 15 horas. Eu confessei um fato que não era benéfico para mim e esse pronunciamento ocorreu aí contra a manifesta vontade ali, quer dizer, foi uma coisa espontânea. Né? O objeto da confissão deve ser um fato, porque só os fatos estão sujeitos à prova. Então, quando você for tentar fazer uma prova de confissão, você tem que ser muito objetivo na pergunta, porque você tem que saber se aquele fato que você está tentando provar ou está tentando desconstituir a prova, se ele é um fato jurídico, né? Porque se ele for objeto de qualquer outro tipo de prova, ele não se presta para ser confissão, né? Por exemplo, se for um documento, se foi uma tese pericial, nada disso é ônus da confissão. Você tem que estar ali com um fato jurídico para você confessar. Confessar ou não confessar, né? Depende. O sujeito da confissão é sempre a parte. Quem confessa não pode ser pessoa estranha. Não pode ser terceira pessoa, estranha ao litígio, pois neste caso ela atuaria como testemunha e não como parte passível de confessar. Isso é uma coisa muito importante. Quem confessa são as partes, o reclamante e o reclamado. Qualquer outra pessoa não confessa. A testemunha faz prova, né? Faz prova testemunhal. Ela pode fazer uma prova boa para o reclamante, uma prova ruim, mas aí é prova, não é confissão, porque eu não confesso fatos feitos pelo terceiro. Então eu não posso falar que o Paulo saía às 15 horas, sendo que o Paulo está falando que saía às 17. O máximo que vai acontecer é que a minha prova, eu falo, olha, eu via ele sair às 15 horas. Mas isso não foi uma confissão, isso foi uma prova testemunhal. A confissão é só se a própria pessoa, o sujeito é sempre a parte. Não pode ser terceiros de forma alguma.
No artigo 389 do CPC, fala que há confissão judicial e extrajudicial quando a parte ela admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. Então, existe a confissão judicial e extrajudicial, né? Já o 213 fala, deixa eu colocar aqui. O 213 do Código Civil vai falar que não tem eficácia a confissão que se provém de quem não é capaz de dispor dos direitos a que se referem os fatos confessados. Parágrafo único vai dizer: se feita a confissão por meio de representante, somente é eficaz os limites em que este pode vincular o representado. Parece complicado, mas não é. Primeiro, o 213 aí fala que não tem eficácia a confissão que se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se refere os fatos confessados. Eu não sou capaz de confessar que a pessoa fazia horas extras, porque isso não está dentro do meu direito, está dentro do direito dela. Então, não existe essa possibilidade dessa confissão que é da pessoa que não pode se dispor do direito. Aqui, esse 213, na Justiça do Trabalho, é muito pouco utilizado. Mas na Justiça Comum é fácil. Se você não é dono do imóvel, você não pode confessar que o imóvel foi vendido, a documentação é falsa. Essa confissão não resolve. Por quê? Porque você não pode dispor desse imóvel, porque você não é dono desse imóvel. E essa confissão feita por um representante também não é muito utilizada no direito do trabalho, porque o comparecimento da parte ela é obrigatória. Então não pode ir só o advogado, né? O advogado não pode confessar pela parte, mas a parte obrigatoriamente tem que ir no processo e tem que falar. Uma vez tida a confissão no processo, segundo o artigo 214 do Código Civil, a confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro, de fato ou de coação. Mas ela é irrevogável. Nós temos aí dois tipos de confissão, a que ocorre judicial e extrajudicialmente. O 389 do CPC fala que há confissão judicial ou extrajudicial quando a parte admite a verdade de fato contrário e seu interesse favorável do adversário. Então, a gente tem essas duas formas. Pode acontecer em juízo, que é a judicial, e pode acontecer fora do processo, que é a confissão extrajudicial. O 391 fala que a confissão judicial faz prova contra o confidente, não prejudicando, todavia, os litisconsórcios. Parágrafo único. Nas ações em que versarem sobre bens imóveis ou direitos reais, móveis e alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá sem o outro, salvo se o regime de casamento de bens for a separação absoluta dos bens. Também pouco utilizado na Justiça do Trabalho. O parágrafo único, mas o parágrafo primeiro, sim, a confissão judicial faz prova contra o confidente, não prejudicando os litisconsórcios. Se uma empresa vai lá e confessa um fato, confessa que o trabalhador não tinha pagamento de horas extras, confessa que o ponto eletrônico era manipulado, por mais que ele trabalhe para um pool de empresas, um conjunto de empresas, essa confissão vai ficar valendo só para essa empresa, não para as demais. Não vale como confissão admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis, quer dizer, se não está à sua disposição, não tem como você confessar. A confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de expor do direito a que se refere os fatos confessados, e a confissão é feita por um representante, somente que esse pode vincular o representado. Então, é sempre a que a gente está falando. Não é fato. Se o direito não está disponível para você, você não pode confessar. Se o direito não for seu, você também não pode confessar. E se
estiver representado, ele tem que estar dentro dos limites da representação. Eu trouxe esse artigo porque é o seguinte: a carta de preposição que você até obrigatoriamente leva em juízo, se você está representando uma das partes, geralmente parte reclamada, que o reclamante é mais difícil de ser representado, porque para ele precisa ser o depoimento pessoal, como a empresa também precisa ser depoimento pessoal, mas você optou por encaminhar não um gerente, mas um preposto, qualquer funcionário que seja ali, que tenha conhecimento dos fatos, pela obrigação legal dele ter conhecimento dos fatos, a confissão dele vincula. Por mais que você pense que ele é um terceiro, não. Naquele momento, naquele ato processual, ele está falando em nome da empresa. Então, assim, falando em nome da empresa, tudo que ele fala vincula. É por isso que ele tem um chamado que a gente chama de carta de preposição. A carta de preposição traz para essa pessoa todos os direitos de confessar. Então, a confissão feita por um preposto legitimamente com a carta de preposição é válida em todos os sentidos. O artigo 394 do CPC fala que quando a confissão é extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. Quer dizer, se ela foi feita oralmente, você não tem outro meio de prova, ela terá eficácia. Senão, você vai ter que procurar uma outra prova. A confissão ela pode ser espontânea ou provocada. Espontânea, a pessoa espontaneamente falou alguma coisa que você já pesca ali como uma confissão, ou provocada através de perguntas, né? Você pergunta e vai provocando aquela pessoa para chegar a essa confissão. É bem utilizado na justiça de trabalho, um dos mais utilizados na justiça de trabalho, é você estar fazendo perguntas pertinentes, né, gente? Perguntas pertinentes que façam com que a pessoa chegue àquela conclusão ali, lógica, que fez ou não fez aquilo. Ela pode ser expressa ou presumida, que é a pessoa expressamente confessou, e ela pode ser presumida que quando ocorrem os efeitos da revelia que vocês estudaram lá, o não comparecimento da parte da audiência é uma parte. Confissão espontânea ocorre quando a parte, por livre manifestação, confessa. Pode ocorrer de maneira escrita ou oral, pessoalmente ou através de procurador, com poderes para essa finalidade. A provocada ocorre quando a parte confessa em razão de questionamentos formulados pelo juiz ou pela parte adversária, a qual constará do termo de depoimento pessoal. Deve ocorrer apenas no depoimento da parte de maneira pessoal ou por seu representante com poderes especiais. O representante com poderes especiais é o preposto com a carta de preposição. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações do autor do fato formulado. Essa é a confissão ficta, né? Não houve a confissão efetivamente, mas você entende, pelo fato dele não se defender em juízo, ele está confessando os fatos, né? É uma penalidade que o réu tem aí por não comparecer em juízo e não dar as explicações que devia ter. Os elementos da confissão é a capacidade da parte, a declaração da vontade e o objeto ser possível. Como a gente viu lá na frente, o objeto tem que estar disponível a ele. Não tem eficácia, a confissão se provém de quem não é capaz. Aí vocês vão lá no Código Civil e dão uma olhada de novo em capacidade civil para saber quem são essas pessoas. Essas pessoas não têm possibilidade de confessar fatos, porque elas não têm capacidade jurídica ainda. Tá? E se refere aos fatos confessados. Se feita a confissão por representante, somente eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Esses limites é dado pela procuração, pela carta de preposição. Esses são os limites que você vai ter lá. Então a pessoa vai poder confessar de acordo com os poderes que ela recebeu ali da empresa. Vamos para a prova documental. É a que a gente chama da prova das provas.
é a mais nobre das provas, né? Por via de escrito, perpetua o ato, enunciando-se a declaração de vontade de modo a não depender de sua reconstituição, de fatabilidade de fatores precários, ou seja, de outras formas de comprovação. É a prova das provas. Todo, com documento legal, documento bem feito, dificilmente você consegue destruir uma prova documental, né? Temos aí os tipos de documento, a comum a referência do instrumento e documento como sinônimos, mas a lei faz uma distinção. Documento é gênero, enquanto instrumento é espécie. O documento denota a ideia de qualquer papel útil para provar o ato jurídico. O instrumento é um veículo criador de ato ou negócio que pode-se dizer que o instrumento é criado como a intenção previsível de fazer prova. O instrumento é a prova pré-construída. O documento é a prova meramente casual. Os instrumentos públicos são os escritos lavrados por oficiais públicos e seus mísseis, tais como as escrituras públicas, atos judiciais, certidões extraídas pelos oficiais de registro, bem como qualquer certidão que emana de autoridade pública. Os instrumentos particulares são contratos, cartas comerciais, livres, contábeis e toda uma gama de documentos. Constituem os documentos públicos os que constam nos livros e notas oficiais, ostentando igual força pública de certidões e translados que o oficial público extrai dos documentos, e documentos lançados em todas as notas, bem como certidões favorecidas pelas autoridades competentes de atos ou fatos existentes nas repartições e departamentos administrativos. Então, os documentos públicos são aqueles que você vai em cartório, registra, ou que já vem de uma autoridade pública. E os documentos privados são particulares ou privados, são aqueles elaborados pelos próprios interessados, totalmente escritos e por esses ser assinados, somente assinados, sendo escritos por outro ou por datilografados, ditados, impressos, seja como for, né? Tem algumas particularidades, né, que a gente tem que observar. No caso do documento particular, escritos por outrem, e quando a lei exige que o escrito como forma do ato, deve o instrumento ser firmado pela mão do agente, ou seu representante voluntário, legal ou judicial, que oponha a sua assinatura e a declaração de que faz a representação do outorgante. Vou voltar aqui nessa parte do documento. A questão documental, principalmente na Justiça do Trabalho, ela é muito importante. Os fatos a gente prova com prova testemunhal, mas alguns documentos são exigidos principalmente do empregador. O empregador, pelo princípio da hipossuficiência do trabalhador, ele tem várias obrigações. O empregador tem várias obrigações. Uma das obrigações, princípios do empregador é guardar toda a documentação laboral daquele trabalhador. O empregador também tem uma obrigação de fazer o registro de controle de ponto do trabalhador. Tem a obrigação de manter arquivados esses registros e documentos. Então, toda vez Ai, aqui que eu tô. Então, toda vez que for solicitado em juízo, o réu, a empresa, a reclamada é obrigada a trazer. Por quê? Porque a lei determina que ela é a guardadora dos documentos. Esses documentos particulares, a gente tem que tomar muito cuidado na realização dele e
qual a instrumentalização que a lei obriga ele a ter. Por exemplo, cartão de ponto, registro biométrico de ponto, qualquer outro registro de ponto, o Ministério do Trabalho, ele tem regulamentações específicas para que esses registros sejam válidos. Então, você tem que seguir a norma. Você tem que seguir a normativa, senão esses documentos vão ser invalidados. Tem formas de fazer a apresentação, tem formas de fazer a anotação. Se for anotação eletrônica, tem que seguir um procedimento, então você tem que estar muito atento. Os olerites que vocês entregam, os recibos de pagamento, como é feito o pagamento, se é feito em dinheiro, em conta corrente, tudo tem que ser documentado. E para tudo tem uma legislação, uma especificação, uma portaria, alguma coisa. Então, essas pessoas que trabalham em departamento de RH, elas cuidam exatamente desse tipo de documentação do trabalhador, porque é muito importante a empresa saber que ela tem obrigação de manter, por todo o contrato de trabalho, e 5 anos, e 2 anos após a finalização do contrato de trabalho, ela é obrigada a manter em seus arquivos esses documentos. Porque a partir do momento que o trabalhador entra com um processo trabalhista, por ele ser hipossuficiente e por ser difícil ele fazer aquela prova, e pela lei obrigar as reclamadas a fazer a prova, ela vai ter sempre que apresentar a prova documental. A principal prova documental da reclamada é os cartões de ponto, que é o maior pedido da Justiça do Trabalho, gira em torno de horas extras, mas temos vários outros, os documentos de admissão, os documentos de manutenção do ASO, né, que os exames admissionais e os exames pontuais que se faz durante o contrato de trabalho, qualquer registro de acidente de trabalho, registro de insalubridade e periculosidade, registro de férias, registro de ausência, se aplicou uma advertência, se aplicou uma suspensão, descontos que fez do contrato de trabalho, os próprios demonstrativos de pagamento, os demonstrativos de pagamento em conta corrente. Então, a reclamada tem que se preparar porque é uma série de documentação que é exigida dela. Se eu entro na Justiça do Trabalho, depois que a gente vai estudar o ônus da prova, você vai ver. O poder de guarda da documentação é da reclamada. Então, ela tem um ônus de apresentar esse documento, sob pena de ser válida a jornada declarada ali pelo reclamante. Tá? Vamos para uma outra prova, que é a prova testemunhal. A famosa testemunha, bem utilizada no juízo de trabalho e bem utilizada, a razão da existência das audiências trabalhistas. Né? Porque no direito do trabalho rege o princípio da oralidade e rege o princípio da verdade real dos fatos. A prova documental, ela pode ser manipulada. Por mais que a gente tenha aí várias regulamentações dizendo como que tem que ser a prova documental, mesmo assim ela ainda pode ser manipulada. E por existir essa possibilidade, existe o princípio do justiça do trabalho, que a gente estudou, que fala do princípio da verdade real dos fatos. Então, a reclamada vai apresentar a documentação dela, vai apresentar o cartão de ponto, mas pelo princípio da verdade real dos fatos, você tem direito de impugnar aqueles cartões de pontos, dizendo que eles não condizem com a realidade e fazer com que seja feita uma prova testemunhal para ouvir os suas testemunhas e saber se aquele cartão de ponto apresentado revela a verdade ou não. Então, a prova testemunhal é a que resulta no depoimento oral de pessoas que viram, ouviram ou souberam dos fatos relacionados com a causa. Muito complicada essa parte que souberam, tá? Geralmente só viram ou ouviram. Souberam é em último caso.
O artigo 277, que foi revogado, mas o parágrafo único continua vigente. Diz que qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Me perdi aqui um pouco. Mas... Qual que é? Tá aqui. Então, a prova testemunhal é sempre utilizada como fonte subsidiária da prova escrita. Não podem ser testemunhas e ser admitidos como testemunhas os menores de 16 anos, o interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes, os cônjuges, os ascendentes, os descendentes colaterais até terceiro grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade, Para a prova dos fatos que elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere o artigo anterior, e a pessoa com a deficiência poderá se testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhes assegurados a todos os recursos de tecnologia assistiva. Vamos lá. É simples, né? São essas pessoas não podem ser testemunha, nenhum desses, é o que a gente chama de arguir a contradita. Então, antes da testemunha fazer o seu depoimento, você tem que contraditar e falar assim, olha, se existe aí uma impossibilidade. É menor de 16 anos, tem interesse na causa, é amigo íntimo da pessoa, é inimigo íntimo da pessoa, ou tem algum grau de parentesco, seja por consanguinidade ou afinidade. Queria chamar a atenção para esse aqui, ó, parágrafo 1º. Para que a prova dos fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere esse artigo. Aquele artigo anterior, o juiz pode ouvir essas pessoas, mas elas vão ser encaradas pelo juiz, ele coloca lá, como mera informante, quer dizer, elas não têm o peso da prova testemunhal. Mas às vezes o juiz não tem outra fonte para descobrir a verdade e chegar à sua própria convicção. Ele ouve essas pessoas como informante. Tem um peso bem menor, mas tem um peso importante. Então, às vezes, a pessoa pode contraditar a sua testemunha e você fala, não, tudo bem, excelência, mas como é a única prova que eu tenho, é a única forma de eu fazer essa prova, eu quero que ela seja ouvida pelo menos como informante. E como informante ela pode dar ali ao juiz uma convicção de que os seus fatos narrados são legítimos. E a pessoa com deficiência, qualquer tipo de deficiência visual, vai ter ali os intérpretes para ajudá-la e não vai ser, não pode ser descartada como testemunha, porque hoje em dia tem várias formas de ouvir essas pessoas. Eu vou dar uma paradinha agora para trocar o slide e a gente continua a gravação. Então vamos gravar essa aula em 2 vídeos. Até mais.